eu não vou poder me responsabilizar pela sua vida, porque a oportunidade que eu tive de falar, eu não desperdicei. Abri a minha boca. E o que eu quero te dizer nessa tarde, meu amigo, não tenho nenhum interesse de falar para você o meu nome, a igreja a qual faço parte, pastor da minha igreja, ou sobre religião, não. O meu objetivo aqui nessa tarde é falar para você que Jesus está voltando e que só existe dois caminhos, céu e inferno. E o Senhor Jesus, uma certa feita, Ele deixou bem claro, meu amigo, com respeito a esta incumbência, o interesse maior de anunciar o reino de Deus veio da pessoa de Jesus Cristo. Ele foi o principal. 33 anos e 6 meses Jesus viveu aqui na terra. 3 anos e meio e 6 meses Ele executou o seu ministério, a sua tarefa. Ele passou a ser reconhecido, ele passou a fazer a vontade de Deus. E o seu alvo era anunciar para os homens o caminho que os levaria a Deus. Por que o caminho que os levaria a Deus? Porque no princípio, através do pecado, o homem se distanciou de Deus. A mulher se distanciou de Deus por causa do pecado. O pecado é o único elemento que cria uma barreira entre Deus e o homem. E este pecado fez com que o homem se separasse de Deus. E depois de muitos anos, Deus não poderia deixar que o homem se perdesse, porque Ele o fez, Ele me fez e te fez com tanto carinho, com tanto amor, para que nós fôssemos a sua imagem, conforme a sua semelhança. E a semelhança de Deus, meu amigo, havia se perdido por causa do pecado. Então o Senhor Deus, segundo a sua palavra, envia o seu próprio Filho, o seu unigênito, o único Filho. E ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, quando estava morrendo, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Que véu seria esse? Que cortina seria esta? Que se abriu de um lado ao outro. Seria a separação, meu amigo. Aquilo que fazia a separação entre eu e Deus. Aquela barreira que não me dava condição de sentir Deus, de viver Deus, de ter Deus, foi quebrada, foi caída, foi desfeita através do sacrifício de Jesus Cristo. E a gente temos ciência de que o Senhor Jesus, na sua morte, havia duas pessoas, dois seres humanos, os dois separados, os dois destituídos da glória de Deus, envolvido com o pecado, estava condenado à morte. Mas um daqueles dois que estava à sua direita olhou para Jesus e falou: Mestre, Jesus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Mesmo sendo malfeitor, o Senhor Jesus olhou para aquele homem, porque naquele momento ele viu que do seu coração brotava um sentimento de reconciliação, de retorno, de reconhecimento da sua situação. E Jesus falou para aquele malfeitor, chamado Dídimo: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ali na cruz do Calvário, nós vemos, meu amigo, a execução de uma das suas tarefas, em trazer de volta o homem que se havia perdido. O pecado, ele é o único elemento que distancia a vida do homem para com Deus. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, foi um ato que nos deu condição de retornarmos para Ele. A Bíblia Sagrada, ela é categórica. Quando ela diz no livro de Provérbios
capítulo de número 16, versículo de número 25, diz o texto: há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é o caminho da morte. E a Bíblia Sagrada, meu amigo, no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, é categórica quando ela diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus, ele veio com esta missão de buscar e salvar o homem que havia se perdido e estava condenado à morte. Por que eu estou fazendo isso? Porque um dia eu estava na mesma condição que você. Eu estava ouvindo o meu coração angustiado, condenado à morte por causa do pecado que envolvia a minha vida. Estava perecendo. Mas alguém se manifestou para pregar a palavra de Deus. Quando ouvi, como você me ouve, eu não endureci o meu coração. Esse aqui, meu rei. Eu acreditei. Pega e leva aí na promoção, é só R$1 aí, ó. Na palavra do Evangelho. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir. E eu ouvi a palavra de Deus, meu amigo. E vendo eu a condenação, ao ouvir o Evangelho, eu acreditei e aceitei a Jesus. Citei para você que no livro de Romanos, no livro de Provérbios, fala que há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é o caminho de morte. Mas o mesmo livro, no capítulo 15, o versículo 24, diz o texto que para o sábio, para o entendido, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele ou ela se desvie do inferno que está embaixo. É por isso que eu estou falando esta palavra. Não sou pregador, não. Eu até me preocupo quando entro em lugares como esse, porque quando eu recebo a ordem do Senhor abrir a minha boca, sempre eu falo para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Porque Deus sabe que eu nunca fui em uma escola, no português não é correto, alfa de pai, beta de mãe, a letra do A com B não sabia formar. Alguma coisinha que aprendi através do livro sagrado da Bíblia. O próprio Deus fui pedindo ali, conheci as letras. Então não sou aquela pessoa que poderia estar aqui para me apresentar. O meu intuito aqui é só mostrar para você que só há dois caminhos: o céu e o inferno. Aí, cadê você? Obrigado, o prazer de Deus é que o homem, é que o homem tem ouvido a sua voz.